os irmãos abrissem as suas Bíblias, nesse primeiro momento, no livro de Lucas, no capítulo 13. Lucas, capítulo 13. Lucas 13, versículo 1 mesmo. Eu vou estar lendo aqui, os irmãos podem estar acompanhando, em nome de Jesus. E naquele mesmo tempo, estavam presentes ali alguns que falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturava com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes: cuidai vós, que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas? Não, eu vos digo. Antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo padecerão. E aqueles 18, sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens que habitam em Jerusalém? Não, eu vos digo. Antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo padecerão. Amém? Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Eu vou estar lendo aqui rápido mais um texto que complementa esse primeiro. Eu queria que os irmãos escutassem. Hebreus 12 diz assim: portanto, nós também, visto que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o impedimento e o pecado que tão facilmente nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pela alegria que lhe estava proposta suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Amém? Irmãos, hoje eu quero falar sobre algo que eu já conversei com os irmãos, eu já falei aqui na igreja, mas é sempre bom ressaltar. Hoje eu quero falar mais uma vez sobre pecado. Eu quero compartilhar com os irmãos algumas coisas sobre o pecado. E já de imediato eu queria fazer uma pergunta para os irmãos. Os irmãos têm levado os seus pecados a sério? Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você tem levado o pecado a sério? Você tem levado o seu pecado a sério? Nós precisamos levar o nosso pecado a sério. Olhar para o nosso pecado com seriedade. Você tem olhado para o seu pecado com seriedade? Será que nós temos dado a devida importância ao pecado? É curioso olhar dessa forma, porque geralmente as pessoas falam para a gente ignorar o pecado. Deixa para lá. Hoje eu quero fazer essa pergunta: será que nós temos levado o nosso pecado a sério? Eu anotei uma coisa aqui, irmãos. Só existem dois momentos na vida que nós levamos o nosso pecado a sério. Só tem dois. O primeiro momento é quando a casa cai, quando dá errado. Quando a casa cai, meu amigo, você leva o pecado a sério. Quando já não dá mais para esconder que os tijolinhos estão caindo, que o mundo está desabando, você abre o olho para o pecado. Você vê o que aconteceu. E o segundo momento em que nós levamos o pecado a sério é quando acontece, quando ocorre um avivamento. Nesses dois momentos, nós levamos o pecado a sério. Só nesses dois momentos. Nesses dois momentos, nós conseguimos olhar
e dar a devida importância ao pecado. Primeiro, quando a casa cai, quando tudo dá errado. E segundo, quando ocorre um avivamento. Amém? Primeiro momento, repita: eu observo o pecado. Eu observo o pecado. Quando a casa cai. Quando a casa cai. Segundo momento, eu observo o pecado. Eu observo o pecado. Quando há um avivamento. Quando há um avivamento. Amém? Os irmãos entenderam isso? Quando a casa cai, a gente vê que a casa caiu. Deu errado. E quando há um avivamento nas nossas vidas, nós conseguimos olhar e ver o pecado. Amém? Só que, irmãos, existem algumas coisas que devem ser levadas em consideração para que nós cheguemos a esse entendimento. E a primeira coisa é que o Espírito Santo, ele só pode se manifestar na vida de alguém que está distante do pecado. Para que haja uma proximidade maior com o Espírito de Deus, é necessário que haja um distanciamento do pecado. Amém? Os irmãos conseguem entender isso? Se nós queremos viver um avivamento com Deus, é necessário que nós nos afastemos do pecado. Segunda coisa, um nível maior de aproximação com Deus exige, de forma lógica, um nível maior de afastamento do pecado. Se eu quero mergulhar mais em Deus, eu preciso me retirar mais do pecado. Se eu quero viver algo extraordinário com Deus, eu preciso de uma forma extraordinária abandonar o pecado. Não tem como levar as duas coisas juntas. É impossível você ter um excelente relacionamento com Deus tendo um relacionamento com o pecado. Não dá. É impossível. É impossível fazer isso. E eu anotei aqui uma coisa muito interessante, que é engraçado, que apesar do pecado ser terrível e que a gente fique chateado com as consequências, nós não ficamos entristecidos com o pecado. Os irmãos já observaram isso? O pecado é mau, o pecado destrói a sua vida, mas você não fica chateado com o pecado, você fica entristecido com a consequência do pecado. O pecado não, o pecado é tratado como bonzinho, ruim de verdade é aquilo que ele causa. Eu anotei algumas coisas aqui e eu queria que os irmãos prestassem atenção. A primeira coisa, o problema não é o fato de não passar em um concurso. O problema verdadeiro é a preguiça, é o pecado que te fez não passar. O problema não é o divórcio, o problema é a ira, o problema é a traição, o problema são os ciúmes. Esses são os verdadeiros pecados. Só que nós não olhamos com tanto vigor a traição, a gente não olha com tanto vigor o ciúme, o relacionamento possessivo, a gente se entristece pelo divórcio, pela consequência, mas a gente não se entristece pelo pecado que a gente cometeu. O problema não é a falta de dinheiro, o problema de verdade é o desperdício, a infidelidade nos dízimos. Esses são os pecados. A falta de dinheiro é só uma consequência. E nós não olhamos para onde a gente tem que olhar. A gente só se entristece quando a casa cai. A gente não vê o que a gente vai fazendo ao longo do tempo, até que se chegue na consequência. A gente não se desperta para as nossas atitudes. A gente só vê depois que acontece. O pecado não é aquele irmão que saiu e se afastou. O pecado foram as acusações, os maus tratos, falar que aquele irmão isso ou aquilo. Esse é o pecado. O irmão se afastar é a consequência. E aí, irmãos,
Será que nós temos levado o nosso pecado a sério? Será que a gente tem olhado para os nossos pecados? Pode não parecer, irmãos, mas nós devemos nos preocupar com os nossos pecados, não apenas com a consequência dele, mas com o ato em si. Eu queria ler aqui rapidamente uma ordem, uma série de fatores que precisam acontecer para que haja um avivamento, porque o avivamento ele também não acontece da noite para o dia, não é assim. Existe uma diferença muito grande entre visitação e presença de Deus. Existe uma diferença. Visitação, como o próprio nome já diz, é temporário, é uma manifestação muito forte do poder de Deus, mas é temporário. A presença de Deus, ela é constante. A presença de Deus é você usufruir dos benefícios e da presença e da companhia de Deus todos os dias. A visitação geralmente ela tem um propósito, seja curar, libertar, revelar algo para a igreja, revelar algo para alguém. Isso é visitação. Trazer um despertamento, isso é visitação, é temporário. Ela não dura muito tempo, ela cumpre o objetivo e vai. Agora, o avivamento, a presença de Deus é diferente. O livro de Neemias, no capítulo 8, no versículo 1, diz como se dá o processo do avivamento. Que, como eu disse lá no início, o avivamento é uma das coisas que traz o despertamento a respeito dos nossos pecados. Neemias 8:1 diz: e chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se juntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e todos os que podiam ouvir com entendimento, no primeiro dia do 7º mês, e leu o livro diante da praça. A primeira coisa, irmãos, para que haja um avivamento nas nossas vidas, é a oportunidade que os irmãos estão tendo agora, é ouvir a palavra de Deus. Esse é o primeiro passo. Se você desperdiça o momento da palavra com qualquer outra coisa, você está perdendo a oportunidade de viver um avivamento na sua vida. Se você trata o momento da mensagem do Senhor como algo simplório, como uma besteira, você está perdendo, deixando de ter a oportunidade de ser avivado pelo Senhor. Neemias 9:1 diz: e no dia 24 do mesmo mês, ajuntaram-se os filhos de Israel com jejum e com sacos, e traziam terra sobre si, e a descendência de Israel se apartou de todos os estrangeiros, e puseram-se em pé, e fizeram confissão pelos seus pecados e pelas iniquidades dos seus pais, e levantando-se no seu lugar, leram o livro da lei do Senhor seu Deus, uma quarta parte do dia, e na outra quarta parte fizeram confissão e adoraram ao Senhor Deus. Algumas outras coisas que antecedem o avivamento: ouvir a palavra do Senhor, ouvir, dar atenção. Se você quer viver um avivamento individual seu, ouça a palavra do Senhor. Se você quer viver um avivamento coletivo, a sua igreja,
ouça a palavra do Senhor. Quer viver um avivamento? Se arrependa. Quer viver um avivamento? Peça perdão. E eu coloquei aqui algo muito interessante. Peço perdão individual, mas peço perdão coletivo. Às vezes nós magoamos a um, às vezes nós falhamos com muitos, às vezes nós falhamos com um amigo, com um familiar, às vezes a gente falha com a nossa família inteira. Uma decisão errada pode prejudicar toda a sua família. Uma atitude errada pode prejudicar toda a sua igreja. Se arrepender. Mais um, abandonar as práticas antigas, deixar de lado. Mais um, restaure o culto ao Senhor. E eu não digo culto coletivo, estou falando aqui do seu momento pessoal com Deus, o seu culto ao Senhor. Irmãos, nem todo dia é um bom dia, e isso é na vida de todo mundo. Todos nós temos dias difíceis, todos nós temos dias cansativos, todos nós enfrentamos inúmeros problemas. E como consequência dessas coisas, às vezes, a nossa prestação de culto ao Senhor é afetada, é atingida. Mas hoje, Deus está te lembrando de restaurar o seu culto a Ele, o seu momento de intimidade. Não permita que as adversidades, os problemas, a casa, a família, o trabalho, o marido, filhos, parentes, cortem o seu relacionamento com Deus. Última coisa que antecede o avivamento é a obediência diária aos preceitos de Deus. Obediência diária. Todo dia nós somos convidados a obedecer às leis de Deus. Todos os dias Deus nos recorda de que nós devemos andar de forma correta. E tudo isso que antecede o avivamento nos faz olhar um pouco mais sério para os nossos pecados. Pois se não houver uma mudança, não haverá um avivamento, não haverá libertação. Agora eu quero virar para o outro lado, de 4 coisinhas que eu anotei a respeito do pecado e de como a gente trata o pecado. Eu queria que os irmãos prestassem atenção nisso, porque eu tenho certeza que todos já passaram por essas 4 fases do relacionamento com o pecado. A primeira fase do relacionamento com o pecado é ter nojo dele. A primeira coisa que as pessoas têm em relação ao pecado é nojo, porque você olha, você sabe que é mal, você sabe que é imundo, você sabe que vai destruir a sua vida. Então quando você já vê, você não, de forma nenhuma, tem nojo disso daí. E eu tenho certeza que todos já passaram por isso. Todos já olharam para algo, já olharam para o pecado e sentiram nojo do pecado. Dá nojo. Você não quer aquilo na sua vida. Só que, irmãos, infelizmente, se nós não estivermos pautados na palavra do Senhor, firmados na palavra do Senhor, a gente sai da fase do nojo e a gente cai na fase do namoro. Você olha o pecado, você não comete, mas você fica imaginando se é bom.
Você fica imaginando como seria fazer. Eu não vou, mas como será que deve ser? Ah, eu não vou beber não. Mas como será que deve ser? Esse negócio de droga, eu não vou usar droga. Mas deve ser uma parada muito doida. Você está ali alimentando dentro de você um relacionamento, uma paquera com o pecado. Às vezes você olha alguém muito bonito, charmoso. Rapaz, fulano é uma pessoa bonita, charmosa. Eu não tenho coragem. Mas como que seria? E isso você já está alimentando dentro de você algo que não deveria ser alimentado. E aí, dessa segunda fase, nós pulamos para a terceira, que é praticar o pecado escondido. Como você tem medo que as pessoas saibam, você vai lá e faz escondido. Ninguém está vendo eu pecando. Ninguém vai saber. Está tudo tranquilo. Acho que Deus está até de costas. Deus também não está vendo não. E aí você começa a pecar um dia. Você vai lá e peca outro. Passa um tempinho, você faz de novo. Não está dando problema nenhum. Não aconteceu nada de errado. Aí você vai e pula para a quarta fase do pecado, que é praticar o pecado descaradamente. E aí, irmão, lascou. Quando nós não temos mais o medo, a vergonha, a gente se afunda de vez no pecado. Porque você já não liga mais, nem para o que as pessoas pensam, e nem para o que Deus pensa. E você começa a praticar o pecado de uma forma exagerada. E aí a casa cai. E aí você dá importância ao pecado. E aí você leva o pecado a sério. Eu quero trazer alguns pensamentos para encerrar essa pequena mensagem. O primeiro pensamento é: quando nós pecamos, quando eu peco, quando você peca, primeira coisa, geralmente nós não somos punidos na mesma hora. Quando nós cometemos um erro, quando nós cometemos um pecado, geralmente Deus não pune na mesma hora. Apocalipse 2:21 diz: eu lhe dei tempo para abandonar os seus pecados, mas não quiseram se arrepender. Todos nós aqui, irmãos, estamos aqui porque temos pecados, porque somos pecadores, porque cometemos alguns pecados escondidos, porque cometemos alguns pecados de forma descarada, porque namoramos alguns pecados. A gente nem comete, mas de vez em quando a gente pensa nele. Todos nós aqui estamos aqui hoje porque nós precisamos sermos curados, tratados, libertos, alcançados pelo amor de Deus. Não tem ninguém aqui que não tem pecado. Não tem ninguém aqui que é melhor que ninguém. Não tem ninguém aqui que tem um pecado maior que o do outro. Todo mundo que está aqui é pecador e ponto final. E Deus ainda não nos puniu, porque nós estamos aqui. Ele nos dá hoje a oportunidade de nos arrepender
dos nossos pecados. E eu queria dar uma sugestão muito curiosa. Eu anotei aqui. Faça uma lista dos seus pecados. Uma lista. Geralmente no início, na virada de ano, as pessoas costumam fazer uma lista de sonhos. Uma lista das coisas que ela quer alcançar no próximo ano. Faculdade, carro, emprego, casa. Faça uma lista dos seus pecados. Quais são os seus pecados? Faça uma lista. Pode ser uma lista grande, pode ser uma lista pequena, pode ter 100 coisas, pode ter apenas uma, mas faça uma lista dos seus pecados. Por quê? Porque nós só podemos nos preocupar com a lista dos sonhos de Deus depois que a gente se preocupar com a nossa lista de pecados. Nós só vamos conquistar, viver os planos de Deus depois que a gente se libertar dos nossos pecados. Porque senão não vai rolar, irmãos. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Enquanto nós não experimentarmos um avivamento de pureza, nunca vamos experimentar um avivamento de poder. Nunca. Enquanto a gente ficar alimentando a prática errada, o pensamento mau, o desejo ruim, enquanto hora ou outra a gente quiser esbofetear o coleguinha, falar mal do amiguinho, desejar o mal ao próximo, nós não vamos viver a plenitude do poder de Deus em nossas vidas, porque a gente ainda não se libertou dos nossos pecados. Para terminar, eu quero ler um texto bem conhecido, que está lá em Lucas 18, versículo 3. Com esse texto eu termino. E eu encerro a mensagem querendo passar um recado de um colega meu, de um primo meu, de um irmão em Cristo, que teve a atitude que todos nós precisamos e devemos ter. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Hoje é a nossa noite de bater no peito e dizer: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Hoje talvez seja a noite do convite de reconhecer as nossas falhas, os nossos erros, pois não há entre nós ninguém que não tenha pecado. Não está aqui, irmãos. A única pessoa aqui sem pecado é o próprio Cristo Jesus. Só Ele. Que na oração que vai ser realizada aqui você possa bater no peito e com lágrimas dizer: ó Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Talvez seja a oração mais sincera que a gente faça hoje. Talvez seja a oração que a nossa alma está precisando fazer. Às vezes nós oramos e clamamos a Deus por tantas coisas, por bênçãos, por milagres, por cura,
pela vida financeira. E às vezes a gente esquece de orar e falar: Senhor, tem misericórdia de mim, Deus, que não passo de um pecador. Só. Irmãos, nós somos, diante da majestade de Deus, nada, irmãos. Pecador. Às vezes eu me encontro como esse homem. Às vezes eu não tenho coragem de olhar aos céus por conta dos meus pecados. E o engraçado é que é essa sinceridade que geralmente faz com que eu tenha encontros com Deus, relacionamento com Deus. Assim como muitos outros homens no passado e nos dias atuais chamavam a atenção de Deus quando o coração gritava, eu busco fazer isso. Eu não sei se os irmãos já se desarmaram em algum momento, mas orem a Deus sem armas, sem reservas, sem mimimi, sem ai Deus, não, bota para fora. Mostra para Deus aonde estão as feridas do coração, as feridas da alma. Nós temos feridas e não tem como fingir que não. E também não há necessidade de esconder isso. O pastor André vai estar orando. E nesse momento, só seja sincero com Deus. Fala: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua casa, e que você possa viver o avivamento de Deus na sua vida, que você possa levar o seu pecado mais a sério, e não pense que a consequência do pecado é o problema real. Não, não é apenas consequência. O problema real está nas nossas atitudes. O problema real está no nosso pecado e não naquilo que ele causa. Busque ter encontros com Deus diários. Busque falar com Deus todos os dias. Eu estive vendo recentemente uma curiosidade. Os povos que cultuam a Alá, os muçulmanos, o Islã, eles oram, se eu não me engano, no mínimo 6 vezes ao dia. Em todo o mundo, eles acordam às 4 horas da manhã, todos, como um só homem, como Israel fazia, e como talvez nós deveríamos fazer, no mesmo horário, às 4 da manhã, homens, mulheres, idosos e crianças estão de joelhos para lá, buscando ter intimidade, buscando ter relacionamento, se curvando diante do Deus deles. E nós não buscamos isso. Muitas das vezes a nossa oração é como a do fariseu. Ah, Deus, me abençoa porque eu estou acertando isso, estou acertando aquilo, porque eu sou gente boa. E às vezes a gente deixa de orar complicando, irmãos. Fala: Deus, eu não mereço a tua graça. Deus, eu não mereço o seu amor. Eu não mereço o seu sacrifício. Irmãos, eu não mereço a salvação, irmãos. Eu não mereço o céu. Vocês acham, irmãos,
que eu mereço os pregos nas mãos, os açoites, a cruz que tinha o meu tamanho? Eu não mereço, irmãos. E geralmente quando eu olho, eu falo isso de uma forma até feia. Às vezes eu falo: Deus, o Senhor é maluco por me amar. Deus escolheu te amar, irmãos. Deus escolheu me amar. Paulo André, há 2000 anos atrás, ele olhou lá na frente e falou: eu preciso salvar aquele menino. Eu preciso levar a salvação para ele. Há 2000 anos atrás, Jesus entendeu que o cálice que ele tinha era para salvar a sua vida. E a gente não merece isso não, irmãos. Leve o seu pecado mais a sério. Busque ter relacionamento com Deus. Busque sinceridade. Seja mais sincero. Exponha as suas feridas para Deus. Não esconde não. Chega quebrado mesmo, entrega os cadinhos para Deus assim. Não, aí, Deus. O Senhor é olheiro? Eu não vou passar cera, não. Vai sem cera. Vai sincero. E fale com Deus. Que Deus os abençoe. E que de alguma forma essa palavra abençoe a sua vida, assim como abençoou a minha. Se entregue para Deus, Jesus. E fale para Ele dos reais problemas, dos reais pecados, das reais feridas que existem no seu coração. Amém? Os irmãos se colocam de pé. O pastor Gabriel vai estar orando. Você vai estar orando. E coloque diante do altar do Senhor todas as vossas necessidades, e dentre elas, sermos libertos do pecado. Coloque diante do Senhor. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Hoje eu vou fazer uma aliança com meu Deus.